O Desejado de Todas as Nações, capítulo 77, parte 3. Herodes, ele sentiu que estava contemplando a Deus em seu trono. E insensível como estava, não ousou confirmar a condenação de Cristo e mandou Jesus de volta para o tribunal romano. Pilatos, quando ele viu o prisioneiro retornando com os judeus, ele ficou decepcionado. Herodes, o compatriota dos judeus, também não havia encontrado nele nada que fosse digno de morte. Ele disse: por eu não haver encontrado nada nele digno de morte, vou castigar e depois o soltarei. Foi com essa frase e nesse instante que Pilatos mostrou sua fraqueza. Jesus era inocente, por que castigá-lo? Mas Pilatos estava disposto a sacrificar a justiça a fim de calar os acusadores de Cristo. Se desde o começo Pilatos tivesse se mantido firme, recusando-se a condenar o homem em que não havia encontrado crime nenhum, ele quebraria a corrente fatal que o manteria preso ao remorso. O resto da vida ele sofreria com remorso. Cristo seria levado à morte, mas a culpa não cairia sobre Pilatos. A profecia não é necessária cumprir sobre nós. Nós é que escolhemos o destino. Um mensageiro então naquele momento abriu caminho entre a multidão e entregou para Pilatos o bilhete de sua esposa. Estava escrito: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A esposa de Pilatos teve um vislumbre do sofrimento de Jesus e teve a certeza de que ele era filho de Deus. Pilatos então se lembrou do costume que poderia servir para obter a libertação de Cristo. Era comum, na ocasião dessa festa, que um prisioneiro da escolha do povo fosse solto. E as autoridades romanas tinham em custódia um prisioneiro chamado Barrabás. Barrabás estava condenado à morte. Ele alegava ter autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas. E ele obtinha as coisas por meio de roubos e assaltos. Tudo era válido para ele conseguir o seu objetivo. E sob a capa de entusiasmo religioso estava um criminoso empedernido, dada a rebelião e crueldade. Quando Pilatos ofereceu a escolha entre esse homem e o inocente Salvador, Pilatos achava que poderia despertar um sentimento de justiça naquele povo. Mas havia demônios em forma humana entre a multidão. E a resposta não poderia ser outra, senão: crucifica-o! Enlouquecida, a multidão rodeou o Salvador do mundo. Satanás era o líder daquela turba. Era seu plano, se possível fosse, provocar o Salvador a um revide ou a realização de um milagre para se libertar. Os inimigos de Cristo tinham exigido um milagre como prova de sua divindade. E agora eles tinham uma evidência muito maior do que qualquer outra que já tivessem pedido. Sua mansidão e paciência eram provas de sua relação com Deus. Como está o seu nível de mansidão e paciência? Saiba que isso é uma evidência da nossa relação com Deus.